Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Graças a Deus, vamos para a palavra do Senhor em nome de Jesus. Deus é fiel na nossa vida e diante de cada situação, nós vamos ver o cuidado, a graça, o amor de Deus. Deus está cuidando. Irmãos, vamos ler hoje em nome de Jesus? Salmo 107, versículo 19, 20 e 21. Depois, João 14, 16 e 17, 18 e depois 26 e 27, tá bom? E Romanos 8, 26 e 27. Presta bem atenção, simplesinha a palavra. Então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas aflições. Presta atenção. Surgiu alguma situação. O que nós precisamos entender? Vamos clamar a Deus. Surgiu alguma questão. Vamos clamar a Deus. Surgiu a questão? Nós vamos clamar a Deus. Nós estamos na presença de Deus, nós vamos falar com Deus toda hora, não é assim? Surgiu uma situação, vamos falar com Deus. O que ele vai fazer? Então, na sua angústia é um momento angustiante, um desafio, uma luta, uma provação. E, clamaram ao Senhor. E ele os livrou das suas aflições. Deus vai livrar da aflição. Nós precisamos ter em mente que Deus é o nosso Pai. Nós clamamos e Ele vem ao nosso encontro, Ele nos atende, abençoa a nossa vida, muda lá a situação, muda a história, porque Ele é Pai, Ele é o nosso Senhor. Então, entenda que Deus vem ao nosso favor. Às vezes, as situações à nossa volta, as condições, nos deixa ali preocupado com as coisas, né, angustiado, que nem fala aqui. Mas entenda, Deus está cuidando de cada situação. Nós vamos ver a manifestação de Deus. Nós vamos ver o cuidado de Deus agindo no nosso favor. Olha só. Enviou a sua palavra para curá-los. Enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los da extinção. Presta atenção. O problema está em Deus? Jamais, nunca. Nunca, jamais. Aonde que está? Em mim e você. Não é assim? Não é em nós? O problema está em nós. O que está em Deus é a solução. Aí o que ele fez? Livrou da angústia, das aflições, certo? E enviou a palavra para curar. O que vai me curar é a palavra. O que vai me dar cura? Seja qual seja a mente correndo para lá e para cá, seja uma coisa para lá e para cá, situação outra e tal. O que vai acontecer com a nossa vida? Deus vai curar, envia a palavra traz cura. Por quê? Porque a palavra dá direção do que nós temos que fazer naquela ocasião. Enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-los da sua extinção. Irmão, tem coisa que muitas vezes chega na nossa vida e eu preciso entender aquilo que Deus tem. Eu vou clamar, surgiu ali a situação humana. O que nós vamos fazer? Vamos clamar. Deus livra da aflição, cuida lá e envia a palavra para que nós não sejamos extintos, não morramos, não nos acabamos. Então, o que ele faz? Ele cuida de cada situação, cuida de cada condição. Então, nós vamos ver o cuidado, a misericórdia e a bondade de Deus diante das situações. Nós vamos ver Deus agindo diante da situação, mas ele envia a palavra para que eu não permaneça me perdendo, aflito, preocupado naquela situação. Ele envia a palavra para trazer livramento. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, pelas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Aí agora entra só. Então eu já entendi que Deus está cuidando das situações. Eu vou ficar de olho na palavra, porque a palavra vai me curar e vai sarar. Eu estou fazendo tal coisa. Aconteceu isso por isso, aconteceu isso por tal coisa. Palavra. Não quer dizer que Deus não vai trazer livramento. Ele traz cura e livramento. Primeira coisa. Aí, o João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, outro consolador, o Espírito Santo. A fim de que esteja convosco, esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece.
Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Presta atenção que nós não estamos órfãos. O Espírito Santo está conosco para sempre. Presta bem atenção, concentra aí em Deus, entenda, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, surgiu essa situação, e agora, Jesus, e aí a gente clama em pensamento, clama ali em oração e vai falando com Deus. O que a gente vai fazer? O Espírito Santo vai trazer a direção do que nós vamos fazer. A gente vai para um lado, vai para o outro, vai para tal situação. O Espírito Santo traz direção para a nossa vida. Nós vamos viver o cuidado e a misericórdia de Deus, nós vamos viver a manifestação do Senhor diante de cada condição, diante de cada situação, nós vamos provar da graça e da misericórdia, da bondade de Deus. Nós vamos provar do amor do Senhor em todo o tempo. Nós vamos provar, ver Deus fazendo as coisas. O que eu preciso entender? Eu rogarei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado. Quem é? Outro consolador, o Espírito Santo. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça. Ele está conosco todos os dias, seja no dia bom, no dia ruim, no dia que surge lá um pensamento, né, de jogar a toalha, o balde, de chutar o balde, enfim, Deus. Ele está conosco para sempre. Recorra ao Espírito Santo. Espírito Santo, estou entendendo, me ajuda. Ele vai trazer direção para nós. Olha só. Que o mundo não pode ver, não conhece, tal. Ele vive e está convosco. Não vos... Aí o 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Você está entendendo que Ele está conosco? Então não deixe o seu coração se amedrontar. Recebe a paz do Senhor aí, diante das situações. Deixa o Espírito Santo te ensinar, lida com essa situação desse jeito, lida com essa situação de tal jeito, as coisas estão acontecendo assim, assado, então vamos lidar com as situações assim, vamos ver Deus agindo aqui, ver a manifestação de Deus acontecendo ali e as coisas e o poder de Deus agindo na nossa vida. O Espírito Santo vai nos ensinar, ele está conosco. Eu estou passando por essa situação e agora eu não sei o que eu faço. Olha, tem uma questão aqui. Deus, ele ensina, abre os nossos olhos, a gente vê a solução, vê a saída. Recorra ao Espírito Santo diante de cada questão, diante de cada situação. Veja a manifestação e o agir dele. Não está entendendo essa situação? Ele vai te ensinar. Vamos finalizar aqui, Romanos 8:26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Ele auxilia na nossa fraqueza, porque a gente não sabe nem orar. Olha só, aí vai mais além. Auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Aí a gente está orando, está clamando e está pedindo alguma coisa e o Espírito Santo vai ajustando lá e vai trazendo. A gente é mais ou menos assim. Eu quero chegar lá em tal cidade. Deus, eu preciso chegar em tal cidade. Aí a gente fala assim, Deus, abre os caminhos, faz isso, faz aquilo, e não sei o que e tal, e um monte de coisa, aí Deus vai, aí o Espírito Santo vai, ele quer chegar lá em tal cidade, ele faz uma ligação e resolve aquilo com a ligação. Essa é um exemplo, né, irmãos? Mas o que eu quero dizer assim, é que às vezes a gente ora e não sabe orar. E aí a gente pede coisa que não faz sentido naquela ocasião, não é aquilo que vai resolver. Mas aí a gente concentra e ele fala assim, filho, concentra aí, vai buscar o reino que as coisas vão acontecer. Você não entendeu ainda que eu estou cuidando de você, eu cuido do passarinho, então você está entendendo? O Espírito Santo vai nos dando direção e a gente vai falando assim, Jesus, é verdade, o Senhor está cuidando de mim, eu estou me desligando de algumas coisas que eu preciso me atentar e por conta da aflição, dessa situação, eu não estou entendendo e estou clamando. E aí, irmão, Deus vai nos dando direção, o Espírito Santo vai intercedendo. Olha só, e aquele que sonda os corações, Deus,
né, som dos corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Sabe o que é isso? É que surgiu uma situação para me ensinar, para me treinar em alguma coisa, e nós não sabemos nem orar, o Espírito Santo está intercedendo na nossa fraqueza, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo, aí já se apavora, não sabe para que lado que vai, se vai para a direita, se vai para a esquerda, sobe para um lado, vai para o outro. Aí sabe o que acontece? A gente começa a clamar e o Espírito Santo começa a trazer a direção que nós precisamos. Ele vai intercedendo e nós vamos, dependendo dele, as coisas vão acontecendo. Irmão, Deus é fiel e não nos deixa só. Diante de cada situação, nós vamos ver o cuidado e a misericórdia de Deus. O que ele falou? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não permitai que o vosso coração se preocupe. Não permitais que o vosso. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Tá entendendo? Deus está cuidando. Entenda que, diante das situações, Ele está agindo no nosso favor. Agora, nós vamos apavorar? Dá para apavorar. Ah, mas isso vai acontecer assim, vai acontecer essa. Não, não apavore, não. Deus está cuidando de cada situação. O que nós precisamos entender é que Ele vai trazer para nós exatamente aquilo que nós precisamos. Ele vai trazer aquilo que nós precisamos. Lembrando que é estando em conformidade com o que Deus tem para nós, estando da maneira que Deus preparou. Amém? Bora orar? Em nome de Jesus, Deus Pai, Deus querido, nós te louvamos, te exaltamos pela tua graça e a tua misericórdia. Cobre a nossa vida, Espírito Santo de Deus, com o teu reino e a tua justiça. Abre o nosso entendimento diante de cada questão, cada situação. Fortalece, Senhor meu Deus, a nossa vida com a tua graça e a tua misericórdia. Estende as tuas mãos. Opera com o teu reino e a tua justiça. Manifesta da tua graça aqui, Senhor. Obrigado pelo teu amor derramado sobre nós através do sangue do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por estar conosco, o teu Espírito Santo nos ensinando, nos fortalecendo. Ah, Senhor, existem tantas situações que nós não sabemos como resolver, como fazer, e o Senhor tem cuidado da nossa vida. Nós te louvamos e te exaltamos pelo teu poder e a tua graça, no nome de Jesus. Vem ungindo com o teu poder e a tua graça. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda obra de Satanás seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça. Opera com o teu reino e a tua justiça em nome de Jesus. Vem abençoando a cada um. Ó Deus, que haja da tua paz, Pai, diante de cada questão, diante de cada situação que nós vamos fazer, nós vamos resolver, que haja da tua paz, Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, há tantas situações que nós não sabemos, papai, como resolver, como dar uma solução, e eu peço a ti, Pai, em nome de Jesus, traz a direção, a solução, aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Unge a nossa vida com o teu poder, abre a mente, abre o entendimento, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.